bem-vindos ao Lusitanos Cast. Estamos de volta, há algum tempo parados. Estou aqui eu, o Bruno, com a minha companheira do costume, com a Isa. Olá a todos. E hoje temos aqui uma convidada que traz um tema que ainda não falámos, tem a ver com herbalismo e com outras questões que ela nos vai trazer e ideias novas que nunca abordámos aqui nos nossos podcasts, que chama-se Vitória. Bem-vinda, Vitória. Bem-vinda. Obrigada, muito grata por este convite. Então, eu sou Joana Vitória Martins, conhecida também como uma mulher que trabalha no bosque, e lá o meu nome de marca, na realidade. Sou herbalista, faço cosmética natural, sou doula também e escrevo agendas, também sou criadora de agendas herbais, já há alguns anos, desde 2018, na realidade. E bom, eu estou aqui a convite para falar de plantas, ao que parece. Sim, também. Do que tu quiseres. É isso, acho que começávamos um bocadinho, se calhar, pelas tuas origens, um bocadinho antes de te levar a isso, o que é que se calhar fez te interessares pelo herbalismo e afins? Se calhar as tuas origens eram um ponto de partida bom. Ok, parece-me bem. Então, eu nasci em Portugal, eu sou portuguesa, no entanto, fui criada com a família da minha mãe, que é uma família maioritariamente africana. Minha mãe é angolana, minha avó, minha bisavó, as minhas tias, portanto, eu cresci só com mulheres e portanto, isso significa que eu vi as plantas no meu dia-a-dia, ou seja, a minha avó, apesar de ter vindo para Portugal, ela conseguia milagrosamente encontrar plantas que cresciam lá em Angola, onde ela vivia, portanto, a Nova Lisboa, para tratarem essas coisas. E eu lembro-me que ela saía às vezes de manhã de casa e voltava ao fim do dia. Ela era costureira, trabalhava imenso, mas quando precisava de plantas fazia isso. E voltava ao fim do dia com as plantas que precisava para fazer as suas limpezas, fazia limpeza ao fígado, fazia limpeza à vesícula, tratava problemas de pele, tratava-me a asma, eu tinha muita asma na altura, e quando eu começava com ataques de asma, ela levava-me àquilo que se chama, na realidade, a figueira da Índia, não é? Pronto. Cortava uns lenhos e depois tirava aquela baba toda que saía e dava-me para beber, portanto, e fazia o xarope que ela chamava a piteira, não é? Portanto, a piteira pode-se chamar vários tipos de cactos, na realidade. Então eu vi isso desde pequena. A minha mãe, curiosamente, portanto, foi farmacêutica, portanto foi um pouco para o outro lado, não é? Mais além. Assim dizer mais além, mas na realidade ela também sabia sobre plantas e ela trabalhava em farmácia hospitalar, portanto ela manipulava, ela fazia comprimidos, ela falava em muitas plantas, em muitos extratos de plantas que ela fazia, genciana, enfim, variedíssimas plantas que eu lembro-me de ouvir. Só que entretanto, pronto, eu cresci um pouco nesse meio e depois fui-me afastando, na realidade, fui para áreas completamente diferentes, design de moda, na realidade, não é? Portanto, eu passei a minha vida a costurar com a minha avó, portanto, enfim, áreas que não tinha nada a ver, apesar de eu querer ser médica, o sonho era ser médica. E, na realidade, eu entrei na escola de medicina chinesa com 19 anos, portanto, muito cedo. Fantástico. 18, 19 anos entrei na escola, só que não senti muito na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa, em Lisboa, na altura, mas não senti de continuar. Bom, então fui, enfim, fazer outras coisas. E foi, na realidade, quando eu, em 2010, decidi deixar de viver em Portugal e ir para uma cultura completamente diferente, porque não me sentia nada realizada na vida de Lisboa, típica de Lisboa. Fui para a América do Sul, ou seja, já tinha um contacto com o Brasil desde muito cedo. Os meus pais, até os meus 13 anos, viajavam muito para o Brasil. Ok. Eu quase que nasci lá, na realidade, quase que nasci lá. E então fui só por 3 meses fazer aquela viagem turística. A gente vai 3 meses à América do Sul, começa no Brasil, vai pela Argentina, depois vai ao Peru e depois volta. E eu, quando cheguei ao Peru, na realidade, percebi que não queria voltar. Pronto. Então, em vez de 3 meses, eu fiquei 3 anos, não voltei para Portugal durante 3 anos. Fantástico. E porque cheguei ao Peru, senti-me em casa, tive imensos problemas com a altitude, tive que ficar mais tempo do que estava a contar e, por acidente, acabei por ir fazer voluntariado, pronto, quando na realidade eu queria ir ao Brasil, fazer voluntariado e dou por mim e estou a viver num país
não é? Que tem plantas por todo lado, mercados incríveis, Sim. as pessoas curam-se com plantas de uma forma bastante natural e instintiva. Eu lá, de facto, tive um problema, ou seja, caí de uma vala de 8 metros, tive imensa sorte, Show. portanto, arranjei um grave problema no joelho, não quis ir a nenhum hospital e fui tratada por uma mamacita de lá, com plantas, com pele de serpente, enfim, aprendi imensas que coisas, com espetáculo. argila, com... Isso No Peru. no Peru. Isso no Peru, sim, sim. Eu vivia em Cusco, sobretudo, e no Val Sagrado, e em Sei. Lima também, mas isto foi em Cusco. Então abriu-se assim tudo, ou seja, estava com pessoas que trabalhavam com plantas, que me ensinaram sobre plantas. Os primeiros produtos de cosmética natural que eu usei foi lá, foi um creme para o corpo de pisálios, que eles usam bastante pisálios lá. Sim. Enfim, depois também tive um problema de saúde, tive quistos no peito, bastante dolorosos e foram tratados lá por uma xamã também, só com plantas simples, nada de ayahuasca, nada desse Ok. tipo de plantas, não. Coisas muito simples, banhos, enfim, então as plantas estavam a chegar à minha vida de uma forma bastante clara, não é? Sim. Eu, portanto, decidi voltar para Portugal em 2013, não me identifiquei, já não consegui viver na cidade, foi muito difícil para mim. E às tantas eu pensei, eu vou, mas é para o campo, e enfim, comecei a vir para o interior, a trabalhar assim em alguns projetos, fiz algum voluntariado, mas comecei logo a trabalhar em construção natural, aprendi muita coisa na América do Sul, só que percebi que havia plantas que havia na América do Sul que não havia cá, não é? Então Pois. tive que começar a reaprender. Então, na realidade, eu comecei por viver numa comunidade, em Castelo Branco, um projeto que já não existe, mas que na altura tinha esse objetivo de vivermos em comunidade e de criarmos todos os nossos produtos, porque não queríamos criar nenhum impacto sobre a terra, né? Portanto, praticávamos a permacultura, a agricultura natural, a construção natural. Então, aí acabei por começar a reconhecer as plantas, não é? Mas de uma forma relativamente um pouco mais lenta, por assim dizer, mais a nível comestível ou mesmo de alguns produtos básicos, de pasta de dente, por exemplo, saboria. Sim. Diz-me uma coisa, agora lembrei-me de uma coisa. O facto de isto também aconteceu nos a nós, porque as nossas avós também tinham sempre estas coisinhas das mesinhas e não sei o quê. Quando eu digo mesinhas, ou seja, conheciam as plantas e sabiam aplicá-las. Não sentiste nesse período que estás agora a falar que tipo, se eu tivesse um bocadinho mais de atenção do que a minha avó me falou ou que ela me fazia, não, é que nós sentimos isso, por isso é que eu lembrei-me de te falar. Sim, claro que sim, Não é? sem dúvida, claro que sim, Tivemos, não é? muitas vezes lembrámos-nos disso, de caramba, eu sei que a minha avó fazia isto ou aquilo outro, só que eu já não me lembro o que é que ela ia apanhar. Eu sei que aquilo fazia, entre aspas, Fazia milagres, efeitos, não é? e fazia Tinha uma efeito. febre, ela fazia um chá Sim. e estava Por isso, agora a falares disso, lembrei-me, se calhar sentiste exatamente o mesmo quando aqui em Portugal sentes essa necessidade de conhecer e se torna um bocadinho mais lento, porque também não tens tanta gente como tens nesse país que estão habituados diariamente a usar. Existem pessoas, mas é mais disperso, não é? Hoje em dia. Exato. Mas Exato. desculpa Sim, interromper. acho que está tudo bem. Eu acho que há sempre uma relação natural entre plantas e avós, Sim. não é? Sim. Portanto, eram as guardiãs da sabedoria da nossa Sim, família, de alguma forma, não é? Exatamente. E sim, há uma pena, não é? De, se eu soubesse, mas eu na altura tinha que 8 anos, não fazia a mínima ideia. Exatamente. Mas era como eu, aqueles chás milagrosos da minha bisavó, só que era tão novinha, eu sabia que aquilo fazia efeito, eu deixava de ter febre e já ficava bem disposta, mas de facto eu era mesmo muito novinha, não é? Mas pronto, começou a pedir-lhes para que o conhecimento venha, que as pessoas certas apareçam e os livros certos apareçam. Sim, e eles vão aparecendo. E quando nós começamos a trabalhar com plantas, na realidade acaba por porque eu sinto que isto é uma recordação, não é? Quando eu comecei depois a reconhecer as plantas, é uma recordação, portanto, há uma parte nossa, de todos nós, homens e mulheres, que já sabem isto, não é? Portanto, já está no nosso ADN, a gente só precisa de se recordar, efetivamente. Mas bom, eu acho que o momento em que eu de facto, portanto, foi crescendo, não é? Havia uma vontade natural pelas plantas, sempre houve. Na realidade, eu, na minha infância, não tinha amigos. Meus amigos eram os animais e as plantas. Portanto, eu falava com os animais e com as plantas e com as árvores. Eu passei grande parte da minha infância em cima de figueiras. Nunca tive alergias como aquelas pessoas que tinham. Eu besuntava-me no leite de filho e nunca me acontecia nada. Enfim, passei muito tempo em cima das árvores. E então, para mim, é natural também, uma parte que é mais a comunicação espiritual com as plantas, porque eu consigo estabelecer essa comunicação desde muito cedo.
Mas o momento, de facto, deu-se quando eu, em 2017, eu acho, vivi em Miranda do Douro, aliás, foi em Miranda que, de facto, foi assim a grande revelação. Eu tive vários problemas de saúde ao mesmo tempo, desde hepatite, psoríase rosácea, não tinha praticamente vitaminas, minerais no corpo, enfim, foi assim um momento. O médico perguntou-me como é que eu estava de pé, na realidade, tinha várias disfunções hormonais, inclusivamente, tudo devido a uma hepatite A que tinha apanhado. Meu Deus. E nesse momento eu fui ao médico de medicina quântica, não fui à medicina convencional. Ele receitou-me imensas coisas, desde a homeopatia, a fitoterapia, eu levei tipo 30 comprimidos, 30 caixas para casa, e pensei, bom, eu não posso voltar a Lisboa outra vez para mais uma consulta destas, porque foi assim, foram 600 euros em medicina natural e em consulta, e pensei, bom, eu vou estudar tudo isto, sozinho, aqui em Miranda. Então estudei todas as plantas que ele me recomendou, fui investigar e perceber porquê, porque ele não me explicar, não explicou isso na altura da consulta, obviamente. Claro. Então havia plantas que eu nem conhecia, na altura fiquei a saber o que era a ashwagandha, que não sabia o que era. Então eu fui estudar tudo, a perceber porque é que eu sabia o que é que tinha, portanto ele disse-me o que era, e todos os meus problemas de facto começaram a desaparecer. E nesse momento eu tirei estava no segundo módulo, na realidade, no curso de herbalismo, que foi em Marvão, portanto foi assim um dia, portanto eu tive um ano a viajar na minha carrinha antes de ir para Miranda, e um dia abro o Facebook e vejo um curso de herbalismo em Marvão, com um senhor espanhol, com um ar de muito velhote, e que parecia, e que é um mago alquimista, e eu agarrei na minha carrinha, fui, liguei para lá, inscrevi-me, que é o Juan, o Juan Gonçalves Simono, conhecido como Juan Plantas. Atenção que há 2 Juan Plantas em Espanha, este é um deles. E nesse momento que eu estou, portanto, era um módulo por estação, sazonal, e eu estava no segundo módulo e pensei, é por aqui que eu vou, vou começar a estudá-las. E, na realidade, eu comecei a automedicar-me depois desse momento, né? Portanto, depois de ter acabado com toda a medicina natural que o outro médico me tinha recomendado, eu comecei a tratar a mim, porque estava com um grave problema no fígado. Né? E foi assim que começou. Portanto, o curso de herbalismo durou um ano, na realidade. Eu comecei a ver os benefícios da minha saúde. Eu estava em Miranda, não tinha trabalho na altura, e pensei, tipo, o que é que eu vou fazer? Eu sei fazer cosmética, então eu vou vender cosmética. E, na altura, eu fui viver por casa de uma rapariga que faz parte de uma associação, que foi uma das pessoas que mais me ajudou também no herbalismo, a Isabel Sá, da Associação Aldeia, que fica em Bragança. Eu ouvi-te a falar, faziam passeios fantásticos. Eu fui a todos os passeios dela e mais alguns. Eu repeti os módulos do Juan também as vezes que foram possíveis. O curso foi presencial, portanto foi muito bom em Marvão. Portanto, eu ia de Miranda para Marvão ter o curso. Que é uma estica, uma boa estica. Muito longe, sim. Sim, sim. E na realidade eu estava, na altura estava desempregada, foi das minhas coisas que me aconteceu, na realidade, e eu tinha tempo e tinha o livro de etnobotânica de Miranda, que eu encontrei nessa papelaria, ou seja, ninguém me recomendou o livro, eu encontrei um livro, pensei, uau, e estudei o livro, estudei todas as plantas, tinha tempo, voltei a fazer cosmética na realidade para vender, como meio de subsistência em Miranda, e foi aos poucos, até me pediam na EPGA, que é a Associação de Proteção para o Gado Asinino, tipo, fazer bálsamos para curar feridas no vulcos, eu decidi encontrar plantas que antigamente as senhoras curavam feridas nos vulcos. Eu vivi numa aldeia em que depois tive muita sorte em que a tia Lucinda, que não sei se ainda é viva, na aldeia de 2 igrejas, com mais de 100 anos neste momento, se ela for viva, ensinou-me muito sobre plantas, mesmo muito mesmo. Eu sou extremamente grata por ela me ter ensinado tanto. Depois de tantas horas de eu ter ouvido a saia da Carolina em casa dela, à espera que ela me contasse as receitas dela. E quando eu menos esperava, na realidade, foi quando ela sentiu que podia confiar em mim para esse conhecimento. Também percebi que eu vivi muito na raia, né, portanto, por todo o país. As pessoas associavam a colheita das plantas a um tempo de miséria. Portanto, não é algo que as pessoas se orgulhem muito, às vezes, de ensinar. Sim.
Eu passei por vários processos desses, de achar eu muito contente a querer beber da sabedoria delas e elas a perguntarem porque é que eu não vou ao supermercado comprar comida que vem lavada e plastificada, que é muito Pois. melhor do que a comida que está na terra. Não é? Sobre a experiência que tiveste com as plantas, no início da tua doença, viste que tinhas esse caminho de experimentar. Houve em algum momento receio das plantas que estavas a consumir? Eu sei que já tinhas a experiência do Peru e isso tudo, mas houve em algum momento receio do que no início estavas a consumir e depois ganhaste confiança ou foi logo na confiança? Foi logo na confiança, assim, foi assim, não sei explicar, eu acho que é a fé mesmo. A fé é acreditar em algo que não se vê, não é algo que se sente. Ou às vezes o desespero leva-nos exatamente, não é, a acreditar, simplesmente a acreditar que vai funcionar, não é? Quando nós estamos a ver a nossa vida, não é por um fio, mas de facto a saúde a definhar e a perceber que há alguma coisa nós vamos nos agarrar. E eu acho que o que aconteceu foi isso, foi acreditar mesmo no poder das plantas, porque foi uma crença que foi aumentando ao longo do tempo. E também eu acho que absorvi muito bem os ensinamentos do Juan, no sentido de que não se consome nenhuma planta que não se tenha 100% a sua certeza. Pois. Isto é muito importante e é o que eu ensino também, obviamente. E pode ser só uma vez, não é como aos cogumelos, com as plantas também Claro. acontece. Claro. Sim. Portanto, Sim, e temos esses temas recentemente no nosso país. Tem acontecido até com alguma frequência, pelo menos nas notícias tem saído o ano passado e assim, de pessoas a consumirem coisas que achavam que era e depois virar a óbito porque não era. Porque Sim. Há plantas muito parecidas, não é? isso. Uma delas é a cicuta, não é? É muito exatamente. parecida com plantas muito boas, não é? Então é importante termos a certeza disso. Eu houve um dia que lembro-me, houve uma planta que eu, quando fui colher, tinha 100% a sua certeza e por momentos, não sei o que é que me aconteceu, eu estava a comer e pensei, ai, será que não é? Ai, se não for. E liguei logo à Isabel da associação, ou à Ângela, já não me lembro, uma delas, e mandar fotografias, elas, não, está tranquila. E mesmo que houvesse alguma confusão, pronto, não iria ter assim graves efeitos. Mas só o facto de eu estar a pensar, isso foi, não é? Claro, Tipo, pois. enfim, o nosso corpo entra logo em sim. stress. Mas, e pronto, tive a experiência com o hipericão, na altura, porque no momento que eu estava com hepatite, eu estava na parte de módulo do hipericão, no curso de herbalismo com o Juan, e lembro-me de ter lido algures que o hipericão não deveria ser tomado durante uma toma prolongada. Mas o meu corpo estava-me a pedir tudo com hipericão, portanto era infusão de hipericão, era tintura de hipericão, era esfregava no hipericão, enfim. Foi de facto assim incrível. E depois eu perguntei ao Juan aquilo que tinha lido e ele disse: sim, mas o que é que o teu corpo está a dizer? Não, o corpo está-me a pedir hipericão todos os dias. Então, eu durante 40 dias seguidos tomei hipericão contra tudo aquilo que diziam os manuais, por assim dizer, Fantástico. e fez muito bem. Agora, uma coisa que é importante também é perceber que nem todas as plantas atuam da mesma forma Pois. em nós, não é? Portanto, Certo. nós temos uma característica energética, nós temos uma afinidade com determinadas plantas ou não, isso também é importante saber. As plantas, entrando um bocadinho dentro do astroherbalismo, elas estão relacionadas com alguns planetas e alguns signos do zodíaco também, portanto, isso tudo influencia em nós. Claro. Por exemplo, eu conheço pessoas que o hipericão, por exemplo, ele, apesar de ser regido pelo Sol, ele tem uma grande, como todas as plantas, atenção, tem uma grande sombra, não é? E há pessoas, eu conheço pessoas que já tomaram hipericão e que tiveram, inclusive, pensamentos suicidas. Ok. É possível, portanto, é muito importante saber que nem todas as plantas são para nós. Portanto, Certo. quando nós sentimos uma conexão com a planta, estamos a falar de uma pessoa que não é que sentisse propriamente a Certo. conexão com a planta. Foi recomendado hipericão por algum motivo e depois começou a perceber que estava com pensamentos extremamente obsessivos e obscuros, e parou logo de tomar. Portanto, há plantas que podem efetivamente trazer essa energia muito sombra, né? Por exemplo, outras plantas que tenham uma energia muito saturniana ou muito plutónica podem também desenvolver este tipo de pensamentos e emoções nas pessoas. Portanto, mas isto acontece quando, isto não acontece a duas pessoas, isto acontece quando nós estamos abertos a isso, não é?
E é importante também saber não ter medo disso, não é? Porque, assim, nós lidamos com a nossa sombra todos os dias, de uma Certo. forma tão automática que a gente nem se dá Sim. conta dela, não é? Portanto, vem uma planta e de repente, mostra-nos Exato. ali Sim, um sim, sim. caminho, não é? Pronto, portanto, isto era uma pessoa que também era bastante sábia e que sabia o que é que estava a fazer. Mas é importante ter essa consciência e ter esse. E eu acho que é uma posição, uma atitude de reverência, na realidade. Não é? Portanto, ter muito respeito. Não é? Sim. Ter muito respeito. E, por exemplo, eu lembro-me que uma vez eu tinha à volta da minha casa, uma casa de imensa cicuta. E eu sabia o que era a cicuta. Tinha Pois. imensa cicuta. Obviamente, a planta está-me a chamar, eu sei que eu não a vou consumir. Não é? Exato, Porque eu exato. sei, eu sei as consequências que eu vou Sim. ter. E a minha casa estava rodeada de cicuta porque, de facto, ela estava-me a proteger. Então, só esse entendimento, não tinha que fazer nada com ela, só tinha que deixá-la lá estar. Certo. Era só isso. Às vezes Não é? basta a observação e o convívio, não é? É isso. Exato. Exato. E nós já Portanto, estamos a ser curados pela planta, não a consumindo, não tocando. exatamente. Sim. Agora, portanto, é preciso nós sabermos o que é que estamos a fazer. Eu sabia que estava a tomar o pericão naquelas condições e que estava-me a testar no meu próprio corpo. Isso é a melhor Certo. coisa que nós podemos fazer. Nós não testamos com os outros, nós testamos connosco. Pois, Exato. pois. Com sabedoria, Sim. obviamente. Não é? Portanto, E para passar o conhecimento não há outra forma, não é? Que é nós testar, experimentarmos, não é? Testarmos, experimentarmos as várias formas que também já nos foram indicadas por outros, não é? Também não. O mais que saber o que é bom é saber o que é mau. Eu lembro-me disso já quando te acompanhei no congresso do Portugal Preppers, que disseste isso. Principalmente o mais importante é saber o que é que faz mal. Sim, saber o que é que faz bem, mas principalmente o que é que faz mal, porque aí já tabalizamos uma data de coisas e experimentar no teu corpo como o fizeste já era com conhecimento e ao mesmo tempo aquela ligação, aquela conexão com a natureza que a Isabel estava a falar e que nós, mesmo só observar sim, mas também o experimentar ajuda imenso a cada vez a enriquecer-te mais, não é? E depois passares para a frente, que é o que tens vindo a fazer com o trabalho que fazes hoje em dia. Vitória, tu sentes que, nesse caso, quando tiveste a fazer essa cura com o hipericão, tu sentes que, para além da cura física, houve também uma cura a outros níveis? Ou seja, a planta falou contigo também, eu vou dizer espiritual, não é? Energético, não é? Sentes que ou seja, ela estava-te a curar não só fisicamente, mas também a nível energético? E estava-te a criar ali também a dar, no fundo, a dar uma lição, entre aspas, a passar-te sabedoria, não é? Porque se nós estudando as plantas, saindo da parte só de que os benefícios físicos, elas também nos trazem muita sabedoria, não é? Porque como estavas a falar, da cicuta ter aparecido, de estar a proteger e se nós estivermos atentos a isso, se nos permitirmos, não é? Entrar nessa conexão com o que está a rodear-te, sentes isso na tua vida? sim, imenso, claro, e desde esse início. Acontece que também eu acho que foi isso, eu acho que a minha experiência no Peru, que nós perdemos esta ligação aqui na Europa, Sim. em vários países da Europa, não é todos, porque, por exemplo, há países no leste, a Bielorrússia, a Rússia, a Lituânia tem uma ligação espiritual com o mundo das plantas e das árvores incrível, que nós não temos nem em Portugal nem em Espanha. Em Espanha, à exceção nas Astúrias, na Galiza, no País Basco, pronto, já existe essa conexão maior, mas perdemos muito, não é, de uma forma geral. E no Peru, de facto, existe uma grande reverência de falar connosco. Eu lembro-me que eu fui fazer uma caminhada com um amigo, na altura lá, ele era um xamã, e fomos fazer uma caminhada e entramos na montanha. Estava um dia lindíssimo, com sol, estamos a entrar na montanha e ele para e diz, vamos pedir autorização à montanha para entrar à floresta. E eu, citadina, eu pensei cá para mim, pedir autorização. Fiquei calada, não é? Portanto, a ver o que é que eu podia dar, não é? Eu pensava que eu era completamente ridículo, completamente ignorante daquilo que estava a pensar, com imenso julgamento e preconceito. E de repente o dia muda, Pois. começam a vir umas nuvens negras, começa uma ventania, parecia outra estação do ano, e eu disse, não, a gente vai-se embora. E eu pensava cá para mim, eu andei 1 hora para chegar aqui, agora ter que voltar para trás.
Mas nesse momento, e eu quando eu disse isso, eu desculpa lá, mas não podemos entrar, como assim? Claro. E pronto, tinha a vontade com ele para dizer isso, e de facto, muita coisa mudou para mim naquele dia, no sentido de, ok, há uma vida por trás destas montanhas e das pedras e das plantas. E eu passei a praticar isso na minha vida, não é? Portanto, interiormente, mesmo antes de cada passeio, antes de cada vez que vou à floresta, não preciso de parar nem fazer nenhum ritual, é simplesmente uma atitude interna, um pedido interno de perceber que, Nós assim, sabemos. estou a entrar na casa de outra pessoa, não é? Sim. Exatamente. Sim. Eu estou a entrar na casa de outra pessoa, de outro Sim. ser, de outra entidade, que já cá estava há muito mais tempo do que eu. É Não é? verdade. Portanto, eu é que tenho que pedir, de facto, autorização. Exatamente. Sim. Se quiser, até ir colher alguma coisa para mim, não é? Sim. É verdade. É verdade. E eu percebi que, de facto, a cura era muito anímica, porque o Juan que me ensinou, e aquilo que eu bebi muito, na realidade, foi pelo facto de ser alquimista, espagírico, claro que toca, apesar de eu já não estar propriamente a praticar neste momento, que para ele a espagiria já é uma coisa demasiado complexa, na realidade eu acho que prefiro já coisas mais práticas, onde que as pessoas possam aceder efetivamente E pôr em prática, não é? e pôr em prática, Usar, sim. é esta questão da alma, não é? Portanto, e a partir daí, quando nós abrimos esse portal, eu lembro-me que comecei a sonhar, foi o momento em que eu comecei a sonhar muito com plantas, que as plantas comunicavam comigo, eu dormia ao lado de certas plantas e Fantástico. tinha sonhos lúcidos, ou seja, então, e a comunicação estabelece, não é? Sim. Portanto, Como se fizesse Hipócrates um já L, não é? dizia, É como se fizesse um L, sim, não é? sim. E depois, anos depois, leio uma frase de Hipócrates a dizer que o que cura nas plantas não são as suas propriedades medicinais, não é o facto de Exatamente. ela ter mais ferro, mais cálcio, mais fósforo, o que for, ou seja, é a alma da planta. E isso vê-se com os florais, não é? Portanto, quem trouxe mais a medicina dos florais foi o Dr. Bach, não é? Que ele percebeu isso, e nós podemos fazer florais de variedíssimas flores, aliás, de partes de plantas, que não seja só flores, pode-se fazer de raiz, pode-se fazer de caules, pode-se fazer de folhas, que é assim que cura a homeopatia, não é? Portanto, a cura pelo seu semelhante, no sentido da emoção que despoleta na pessoa, não é? Sim. Portanto, sim, sem dúvida. Por isso é que nós, quando entramos numa floresta, nos sentimos bem. Exato. Sim, é verdade. É verdade. Sim, e quando entramos, pronto, ainda bem que tocaste neste assunto, porque assim, nós sempre gostamos, já há muitos anos, gostamos de fazer percursos IPRs, e há uns anos atrás andamos a fazer geocaching até para levar o nosso filho mais velho a gostar da natureza e pronto, com aquela coisa de encontrar aqueles pontos. E sabes que a partir do momento que me explicaram isso, que o teu amigo te explicou, né? Que tu, quando entras, não estás a entrar no nada, isto não é de toda a gente. Quando tu pedes autorização, não sei, a natureza conversa contigo. Eu lembro de uma vez, há uns moinhos, há aqui uma zona aqui em cima no norte muito bonita que chama-se os Moinhos de Jancindo. Sim. Eu na altura estava a estudar as árvores e estava a estudar, pronto, comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre o Logan, para perceber esse lado, não é, da essência da árvore. Porque fazia sentido, ou seja, mesmo quando nós vamos com os nossos filhos explicar isto não é, ou seja, isto não é mais uma árvore, isto é um amieiro, isto é uma nogueira, isto, ou seja, para lhe explicar que tem, ou seja, a árvore é diferente, tem uma energia diferente. E foi muito engraçado que houve árvores que comunicaram, nós quando fomos lá visitar, houve árvores que comunicaram de maneira diferente comigo. E quando eu cheguei a casa e fui no Logan ver energeticamente o que é que aquela árvore queria dizer, eu disse, pá, era mesmo isto que eu estava a precisar. Então foi espetacular, ou seja, nós quando nos permitimos isso, não é? Esse afecto que estavas a falar, nós nos permitimos isso, a magia acontece, não é? Porque as respostas vêm e às vezes até seja uma árvore que te pede para tu teres mais paciência, para seres mais resiliente, seja uma árvore que te explica, não é? Que tu precisas, não, tens que marcar o teu limite, tens de te proteger, não é? Pronto, ou seja, então foi muito curioso porque aquelas que estavam sempre a aparecer, e assim, aquilo é cheio de árvores, aquilo é um espaço lindíssimo. Foi mesmo curioso, assim, bem, isto faz todo sentido, não é? Quando entramos com essa reverência, não é? Com esse respeito, com esse... Pronto. Sim, e outra coisa muito, muito importante que às vezes as pessoas esquecem, este stress, este caos que as cidades provocam, e nós vivemos no meio de uma cidade, e às vezes é-nos difícil ir para a natureza pela vivência do dia-a-dia,
E no nosso caso, por exemplo, nunca tivemos essa coisa que tu falaste, e eu acho fantástica, de não estar muito tempo num sítio. Nunca aconteceu. Por exemplo, nós já tivemos cá também a Ana Quintas, que ela ainda agora, já sei que ela saltou mais uma data de vezes e que tem feito umas coisas diferentes, e eu acho incrível. Incrível. E eu sou uma pessoa nesse aspecto, aqui de casa sou a pessoa mais freak control. Sim, eu tenho uma panca por ter tudo controlado, e é um problema. Eu hoje sei que é um problema e que eu luto contra isso, mas de facto, quando saio daqui, nós hoje em dia temos um espaço, a nossa casinha na aldeia que temos vindo a recuperar, que é em Mondim de Basto, e é no alto de uma montanha, onde a estrada termina lá, basicamente, e ali nós estamos bem, estamos lá uma semana e o tempo passa a voar. E de facto aí que temos a ligação e voltamos com uma energia diferente. E o problema da nossa parte é muitas vezes não ter isso, é essa coisa que estás a falar, de termos esse tempo de estarmos a olhar para nós, a natureza estar-nos a curar, só por estarmos lá e só por estarmos a absorver aquela energia que nós sentimos. Nós cá em casa sentimos isso, os nossos miúdos, desde muito novos, praticamente os dois foi a partir de 1 ano, tiveram sempre esse contacto de acampar. Nós nunca fomos para, quando eles pequeninos, nunca fomos as para... As férias nunca foi para resorts com tudo pronto. Sim, não, sempre foi acampamento, onde abrias a tenda, e principalmente com o mais velho, tivemos uma experiência fantástica, que ele tinha feito 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Sim. E fomos para o Covão da Ponte, em Manteigas. Uhum. Opa, e era semi-selvagem o parque, parque de campismo. Ou seja, era abrir a tenda e ele só saía e estava lá sentado no meio da natureza, e é isso. E tu vias a criança completamente tranquila, não precisava de nada o que é preciso hoje, daqueles estímulos todos. E nós saímos lá, estávamos lá 2 semanas, não era uma, era 2 semanas. Sim, que aquilo a primeira é para tu para desligares do ritmo da ainda por cima, imagina, eu sou informático há 21 anos. A tecnologia está presente na minha vida o tempo todo. De fazer este desligar é maravilhoso, porque não tenho cá o telefone, não tenho o portátil, não tenho nada, e lá tinha que ser, porque da por cima eu já tinha alguma responsabilidade, e as pessoas ligavam-me constantemente e lá não havia rede. Portanto, mesmo que quisessem muito, mesmo que eu quisesse saber de alguma coisa, nós vamos falar porque não havia rede. Não havia rede, não há por onde, percebes? Só havia rede quando vínhamos à vila. E esse contacto com a natureza, com as plantas, fazia muita diferença, e não tínhamos a noção que temos hoje, disto que estamos aqui a falar hoje, que são coisas muito importantes. Cada vez mais temos essa importância, e daquilo que tu disseste, mesmo da questão dos livros que aconselhaste, dos truques que aconselhas, e de outras pessoas que já falámos, da Morgana, da Rita. Da Rita e falaste daquela associação também que fazia os passeios no norte. Aldeia. Na associação da aldeia. Sim. E mesmo nós já tivemos com a Fernanda Botelho, e pessoas que trazem vocês que trazem esse conhecimento, ajuda-nos a perceber, sim, nós temos que olhar para isto, que isto é muito importante, e adoro ouvir isso, e estas experiências que estás a contar, mesmo esta questão que te levou aí para o herbalismo, que teve a ver com saúde, teve a ver com um renascer, de certa forma foi um renascer, de sair da tua zona que conhecias, e é fantástico, é maravilhoso. Termina a primeira parte da conversa com a Vitória. Nós na próxima semana vamos voltar à conversa. Continuaremos a falar sobre as histórias de vida da Vitória e sobre toda a experiência que ela adquiriu nos seus projetos. Não percam. Um forte abraço a todos e até para a semana.